Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Um dia hoje com poucos movimentos, commodities agrícolas aguardando o relatório do ADIO, o relatório de oferta e demanda global que sairá amanhã. A atenção está com relação à revisão dos números da Argentina. Essa semana ontem nós vimos os mapas climáticos lá, mostrando que ainda vai persistir o tempo quente e seco por essa semana. Isso pode continuar atrapalhando o desenvolvimento das lavouras por lá. E hoje eu quero trazer algumas notícias, além das commodities agrícolas, associadas também ao petróleo. Houveram algumas falas ontem de membros da Arábia Saudita, membros da Rússia lá, o Czar do petróleo lá da Rússia, que é o presidente da Rosneft, com relação dinâmica de preços do petróleo. Isso é interessante para nós darmos uma olhadinha. E eu quero ir para a China também hoje, pegando questões do minério de ferro, pegando questões de fretes internacionais e de cobre, para nós tentarmos ver se realmente há uma retomada econômica agora, se os temores de recessão podem diminuir ou não, como que está a situação por lá. Então eu vou começar mostrando as cotações, vamos dar uma faladinha no café, porque ontem saiu uma matéria do café também, que se ela se concretizar, ela vai ser bem negativa para os preços. Hoje o café ele voltou a subir. Ontem ele estava subindo, e aí ele fez um candlezinho ali, fechou no vermelho, e hoje ele está subindo aqui 0,77% de alta, 177 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento setembro para a safra brasileira é praticamente o finalzinho da colheita, então é quando a nossa safra chegou integralmente no mercado, subindo 0,95% a 176 centavos de dólar por libra-peso. Vamos dar uma olhadinha na curva de futuros do café, que é aqueles spreads que nós gostamos de olhar para ver qual que é a fotografia agora da oferta e da demanda da commodity. A gente vê que há um carrego aqui até o meio do ano. Isso daqui é basicamente a safra brasileira entrando no mercado, e esse daqui é a safra brasileira já concluída a colheita. Então a gente tem um backwardation aqui, mas nesse início aqui ainda não. Há praticamente um leve carry, podemos até dizer que a curva está flat, porque nós vemos os 3 primeiros vencimentos a 177 centavos. E depois, claro, acaba ficando um pouquinho longe, mas o mercado já começa a olhar neste momento para um carrego, para um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Ontem saiu esta matéria aqui na Reuters, de que eles fizeram uma pesquisa, consultaram alguns traders internacionais com relação à expectativa deles para a safra de café. E eles acreditam que o preço do Arábica cairá 12%, poderá cair 12%, com previsão de superávit global, ou seja, o balanço vai ficar com sobra de café, vai haver formação de estoque global de café. A safra do Brasil, ela foi estimada em 66,7 milhões de sacas, então continua ainda uma expectativa de uma safra recorde aqui no Brasil, mesmo para um ano de bienalidade negativa. A safra do Vietnã, 31 milhões de sacas. Então eles acham que o preço vai cair, ainda poderá cair 12%, ou caiu 12% se nós formos olhar desde agosto do ano passado. Então ainda há uma expectativa de uma super safra aqui no Brasil. Realmente seria próximo de uma safra recorde. E a safra, eles colocam aqui, foi projetada para subir para 67 milhões de sacas, ante uma estimativa média de 61. Ou seja, havia uma expectativa que já era de uma safra muito grande, 61 milhões, e segundo a pesquisa que eles fizeram com 10 traders e analistas no mercado, eles aumentaram essa expectativa em basicamente 6 milhões de sacas, quase 6 milhões de sacas. Então, para nós aqui parece um número muito alto. A estimativa nossa aqui na corretora, na Pire, está em 54 milhões de sacas. E alguns traders que eu conversei aqui no Brasil,
eles acham que vem o número de 54 para baixo. Claro que você vai ter tudo que é tipo de opinião no mercado. Você pode ter aquele que acha que vem 67, 68 e você tem aquele que vai dizer que vai vir 45. Tudo depende da qual ponta que ele está, qual é a região que ele está. E normalmente nós pegamos, se eu estou numa região com uma produtividade ruim, com algum problema, eu tenho a tradição, o costume de expandir esse problema para o país todo. Então eu coloco uma safra lá embaixo de 45 milhões. Se por outro lado eu estou numa trader internacional e eu preciso comprar café, eu vou dizer que vai ter uma super safra, 67 milhões aí para que o preço possa cair. Por enquanto, os dados que nós temos são muito preliminares. A colheita vai começar daqui 3 meses, aproximadamente 2 meses e meio, 3 meses, é quando nós começaremos a ter uma visão um pouquinho melhor da safra do Brasil e ela vai se desenrolando até agosto. Mas, particularmente, eu acho o número de 67 milhões de sacas muito alto. Não acredito no número tão alto desta maneira, nem de perto dessa maneira. Eu falei, mas a minha é a opinião. O Vicente, ele fez um crop tour, ele visitou regiões no café junto com a Maia lá da Spiller de Beans, e eles trouxeram uma análise completamente diferente dessa, mas eles foram a campo. Eu não sei se esses traders foram a campo realmente ou estão usando imagens de satélite, DVI, esse tipo de tecnologia. Mas, para mim, parece exagerado. Tanto que os preços, se nós tivéssemos uma produção de 67 milhões de sacas, eu acredito que o preço reagiria para baixo. Eu acho que a gente voltaria para 150, abaixo de 150 centavos. Porque não teria muita lógica eu ter uma expectativa de uma super safra, uma safra quase que recorde aqui no Brasil, pelo menos a maior dos últimos anos, sendo o maior exportador e o preço se manter nesses patamares que nós estamos vendo ali, acima de 170 centavos de dólar por libra-peso. Então, agora temos que aguardar, vamos acompanhando o mercado, principalmente os spreads de futuros, para ver se realmente o mercado em algum momento compra a ideia de uma safra de 67 milhões de sacas aqui vindo do Brasil. Hoje o trigo que subiu ontem, hoje ele está caindo, né? Aconteceu aquele terremoto, infelizmente, uma tragédia lá na Turquia, um número de mortos muito alto ainda, há muitos desaparecidos, e a Turquia é o maior exportador global de farinha de trigo. Então eles exportam trigo e exportam muita farinha de trigo. Isso acabou mexendo um pouquinho com o balanço. Até ontem, durante o dia, as cotações do cereal ali estavam subindo acima de 1,5%. Aí no finalzinho ele realizou um pouquinho, fechou até no vermelho, olhando pelo gráfico aqui. Ontem, dia 6, ele fechou no vermelho, testou uma média de 50 períodos que eu uso aqui. O RSI ainda abaixo de 50, ele pode cair mais um pouco. Mas esse terremoto realmente lá na Turquia tem que aguardar os desdobramentos, ver se os portos estão bloqueados ou não. Foi reportado um incêndio em um porto lá no terminal de contêineres. Afetou até o petróleo também, que acaba subindo um pouquinho hoje, porque o importante terminal lá da região também foi afetado para exportação, então você reduz um pouquinho mais a oferta. E é algo que nós devemos acompanhar, mas por hora hoje o preço do cereal caindo. Mas você vê que ele cai, mas ele não cai muito, ele não consegue voltar para aqueles níveis de 6 dólares, 6 dólares e 50. Ele fica nesse range aqui de 7 dólares, 7 dólares acima por bushel. Hoje o milho, ele vem caindo também, ele está agora aqui trabalhando acima das médias, já houve um cruzamento de uma média mais curta de 20 períodos com a média de 100. Vocês sabem que eu sou francamente altista para as cotações do cereal, eu não acho que o momento é agora também dele subir, mas ali a partir de março, abril, maio principalmente, eu acredito que vai começar o movimento de alta. Eu não tenho um alvo específico, mas eu acredito que há uma possibilidade dele voltar para a faixa de 7 dólares e 50, 7 dólares e 20, pelo balanço muito apertado. Começam a ser transferidos demanda que vinha aqui para o Brasil, ela já começa a ser transferida para os Estados Unidos. Ontem houve a divulgação do relatório de inspeções para exportação.
e trouxe um número muito bom para o milho. Então, realmente, Japão ontem comprou milho nos Estados Unidos, o México comprou milho nos Estados Unidos ontem, foi reportado pelo USDA, então a demanda começa a se apresentar por lá. Não foi um número excepcional, mas foi 480 mil, veio muito em linha com o que o mercado esperava, até na banda superior da expectativa do mercado. Então, a demanda em algum momento vai começar a ganhar força lá nos Estados Unidos, por não ter oferta em outras regiões, e eu acho que isso pode sustentar os preços por lá. Então, por hora, a gente está ainda na indefinição. Mês de fevereiro é a formação do seguro de renda para o produtor norte-americano, os preços tendem a trabalhar um pouquinho mais sustentados, talvez até um pouquinho mais alto, a depender do relatório que sai amanhã. Amanhã nós temos o ASD no início da tarde, dia 8 de fevereiro, o mercado aguarda se vai haver mais uma redução para o cereal também lá na Argentina, aguarda números do Brasil, que batemos recordes de exportação também. Ontem no programa eu fiz uma análise rápida do cenário do milho aqui do Brasil, eu fiz um corte, então se você não viu, você pode assistir lá no corte, no meu próprio canal, sobre o que eu imagino para o milho. Depois que eu fiz aquele vídeo, a gente foi conversar aqui na empresa, com o Milton e com o Vicente, fazer um bate-papo, e realmente o cenário ele é bem complicado para o primeiro semestre aqui no Brasil, pelo menos para ter a entrada na safra de inverno. Então vamos ver quando que os preços vão reagir. Aqui na B3, ontem ele ficou praticamente no 0-0, vencimento maio. Mas você vê que ele trabalha nesse range de R$ 88, R$ 89 reais, e ele não sai daqui. Agora, por que o preço não sobe agora se eu tenho uma expectativa de alta? Porque a colheita está acontecendo. A colheita ela vem trazendo oferta no mercado. Então, não tem por que o preço subir neste momento, porque a gente tem o que colher ainda. Daqui a pouquinho termina a colheita, é apurado o estoque de passagem, temos a oferta, temos uma expectativa de consumo, e aí que eu acho que o preço pode reagir. Eu também aqui na B3 sou altista para as cotações do cereal. Indo para a soja, o óleo de soja hoje subindo bastante, 1,43% de alta, voltou para 60 centavos de dólar por libra-peso. Nós vemos que a curva de futuros ela está invertida ainda. Ontem eu mostrei para vocês uma matéria que a Indonésia estava revendo cotas de exportação. Essa matéria foi lançada novamente hoje, mostrando aqui que houve um aumento nessas licenças que serão suspensas lá para a Indonésia. Isso prejudica o balanço de óleos vegetais globalmente, né? Você retira a oferta do mercado e aí você tem esse movimento de preços. E o petróleo também subindo acaba influenciando em óleos vegetais, né? Petróleo subindo 1,9% acaba afetando a cotação do óleo de soja. Farelo de soja realizando um pouquinho, 0,12%, mas nós vemos aqui pelo gráfico que ele trabalha em preços bem elevados ainda. Vimos ontem que houve recorde histórico no ano passado com relação à cotação do farelo. É um balanço muito apertado para o farelo. A Argentina, que é o maior produtor, o maior exportador global do complexo de soja, enfrenta problemas. Há uma expectativa que a Karen Brown, lá da Reuters, anunciou ontem lá no Twitter dela, que a expectativa do mercado é que venha uma redução de mais 3 milhões de toneladas da safra argentina. Mesmo assim, será muito acima do que o adido do USDA falou, muito acima do que Bolsa de Rosário falou. O adido coloca uma produção de soja em 36 milhões de toneladas, a Bolsa de Rosário em 37,7, e o USDA pode vir entre 42,5 e 43 milhões de toneladas. Hoje é 49 milhões e meio. A expectativa inicial hoje é 45 milhões e meio. A expectativa inicial era de 49 milhões e meio. Então já houve uma grande redução. Deve vir mais uma redução agora, mas pelo que nós conhecemos do USDA, essa redução pode não ser tão forte como espera-se e tenha que vir mais ajustes à frente. O grão, o adido é alguém que trabalha, Michael, dentro de uma câmara, por exemplo, de uma embaixada. Então, há o embaixador e há alguns adidos que são como se fossem gerentes ou diretores dentro da embaixada. É alguém que representa o país, mas não tem o cargo de embaixador.
E a soja subindo 0,49%, o óleo está puxando a soja muito aqui na Bolsa de Chicago, influenciando muito nas cotações da Bolsa, né? 15 dólares e 28, ontem fechou em queda, e quando nós olhamos o gráfico, nós vemos ainda claramente uma tendência gráfica de alta aqui, trabalhando em cima de todas as médias móveis, há uma LTA, uma linha de tendência de alta aqui bem claro, um canal de alta bem claro aqui, o RSI apontando para cima, 5 a 50 pontos, então há uma tendência de alta. O que eu quero mostrar para vocês, lembram que eu comentava há um tempo atrás que a colheita do Brasil atrasada levaria demanda lá para os Estados Unidos? Em algum momento nós conseguiríamos sentir isso? Pois bem, ontem saiu o relatório de inspeções de exportação lá nos Estados Unidos também. Eu já mostrei o do milho para vocês e eu vou mostrar o da soja. Esse é o gráfico sazonal das inspeções para exportação, que é divulgado toda segunda-feira, agora a 1h da tarde, porque eles não estão no horário de verão e nós também não temos o horário de verão. E olha como que estão as inspeções ou os embarques de exportação lá nos Estados Unidos. O que deveria estar baixo agora está muito alto, acima de 2021, que foi o período que houve um recorde de importação de soja, principalmente pela China. Foi aquele período veio num pós-lockdown global de 2020, devido ao Covid. A China comprava qualquer coisa que existisse no mundo que fosse possível comer em 2021, com temores de um novo lockdown, uma nova onda de Covid muito forte. E nesse período de 2021, ela começou a comprar e embarcar muita soja em todos os portos muito rapidamente. E aí, ano passado, normalizou. E agora nós estamos com uma diferença muito grande em relação aos outros anos, devido a problemas aqui no Brasil. 2021 também foi quando houve aquelas chuvas, aquele excesso de chuvas no início do ano aqui no Brasil, atrasou o nosso programa de exportação, não houve a possibilidade de colher durante o mês de janeiro e início de fevereiro, muitos talhões acabaram ficando para trás, acabaram sendo perdidos, porque a umidade começou até a fazer que o grão começasse a brotar no campo. Então nós estamos com um cenário de embarques nos Estados Unidos muito grande. Vamos dar uma olhadinha no USDA Sales Export, porque é o site direto do USDA, onde nós conseguimos monitorar o volume ou o fluxo, o ritmo das exportações norte-americanas. E as exportações, vocês sabem que é um dos fundamentos mais importantes na hora de se analisar. Você vê que a estimativa do USDA é de 54,1 milhões de toneladas para exportação, já há 47,2 milhões já no commitment, ou seja, aquilo que já está comprometido para a exportação. Ano passado, 45,1 milhões, ou seja, nós estamos basicamente com 2 milhões e 100 mil toneladas a mais do que houve no ano passado. O outstanding sales, que é aquilo que já foi vendido, mas ainda não foi embarcado, que precisa ser exportado, 11,6 milhões. É esse número aqui que nós temos que acompanhar, porque o programa norte-americano possui 52 semanas, ele começa no dia 1º de setembro, termina no dia 31 de agosto. Então você vai dividir esse programa de exportação pela quantidade de semanas e vai saber quanto que precisa embarcar por semana para realizar integralmente o programa. Como ele vai acontecendo embarques desta ordem aqui, de 1,9 milhão de toneladas por semana, o número que é necessário embarcar semanalmente vai sendo reduzido. Agora devem faltar aí 42 semanas aproximadamente para finalizar o programa, e há 11,6 milhões de toneladas que precisam ser embarcadas, que já foram vendidas, e mais aqui 6 milhões de toneladas que precisam ser comercializadas. E eu tenho fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Ou seja, eu tenho 7 meses para realizar a venda de 6 milhões de toneladas e embarcar ali um pouco mais de 19 milhões de toneladas. Então, é um programa que está muito mais forte do que ano passado.
Dependendo qual que será o ritmo da colheita aqui no Brasil, felizmente esta semana está num ritmo bom, muitos clientes nossos estão relatando que aceleraram os trabalhos lá no Mato Grosso, uma boa janela esta semana, mas esse atraso no programa pode complicar. Outro problema aqui no Brasil com relação à soja é os armazéns lotados, né? Já não há mais logística para entrega em fevereiro. Então a gente já começa a olhar para março. E se a gente dormir no ponto, daqui a pouco março também já toma toda a logística, a gente já tem que olhar para abril. E abril são os preços mais baixos que nós temos, eles estão em abril. Deixa eu mostrar essa planilha, que é aquela que nós usamos aqui. Eu vou colocar um frete de 420, que é a região lá do Mato Grosso, olha como que estão os preços nas condições de hoje. R$ 152 é os indicativos agora, 152,65 seria o justo teórico, 152,30 são os indicativos. Depois nós temos uma alta. Agora agosto fica ruim em relação a julho e em relação a setembro. Esse seria o pior mês para vender, para entrega hoje. Lembrando que a linha azul é com o custo de carrego, a linha verde é o preço nominal, com as condições de mercado hoje. Então, para uma venda a termo, para valer a pena você entregar, tem que ter, o teu indicativo tem que estar acima desta linha azul. E é uma queda de preços. Até o prêmio, que eu quero mostrar para vocês, hoje nós estamos com um prêmio de 22 para entrega em março. 22. Lá no Relatórios Agro, quando nós começamos a nossa plataforma, deixa eu trazer aqui para vocês, nós tínhamos esse prêmio para março a 63. E agora nós estamos com 22. Qual que é o impacto que nós temos nisso? Deixa eu trazer a planilha de formação de preço, que é aquela planilha que eu sei que vocês gostam. Aqui, ó. A soja naquele período estava na Bolsa de Chicago, $14,58, um prêmio de 63 acima, e o dólar, coincidência ou não, também estava 5,14 naquele momento. Só que quando eu faço a formação de preço para entrega em março, eu uso a cotação futura. Então não era 5,14, tinha o carrego. Então esse dólar deveria estar por volta de 5,22 aproximadamente devido a esse carrego positivo. Então eu tinha uma saca de soja para entrega no porto em R$ 175 em novembro, para entrega em março. Com as condições de mercado hoje que nós vimos ali, quanto que está a soja? 15,28 agora. 15,28. Um prêmio de 22. E o dólar agora, eu já não tenho o carrego, já é o 5,14, eu tenho uma de 175. Ué, ficou o mesmo preço ali. Quase isso. Porque se eu pego o 63 que estava na época e diminuo do 22 que está hoje, eu tenho um prêmio de 41 acima de Chicago. Se eu multiplico isso por me fugiu o fator de conversão, 0,367454, a gente está falando de $15 por tonelada. Se eu multiplicar isso por 0,06, eu tenho 90 centavos por dólar. Se eu multiplicar isso pela taxa de câmbio de hoje, eu tenho 4,65 por saca, que poderia ter sido ganho naquela comercialização lá só na diferença do basis, ok? Então uma saca de 175 poderia estar com 4,65 a mais por lá. E a Bolsa de Chicago, nós tínhamos 14,28, certo? 14,58, menos o 15,28 que nós temos hoje, 70 pontos foi a alta da Bolsa de Chicago. Então deixa eu multiplicar isso aqui por menos 1, porque eu fiz... Opa! Vou fazer direito, né? Eu tenho igual a 15,28 menos 14,58, ó. 70 pontos. O mesmo cálculo seria 7,93 de recuperação no RED. Então, esse daqui, mais o R$4 que recuperou, dá R$11 por saca. Qual que seria o valor final da saca se o gerenciamento de risco tivesse sido feito adequado? 187. Essa é a beleza da gestão de risco de preços que nós fazemos aqui na consultoria. Então, soja subindo. Agora, deixa eu mostrar um dado que vem lá da China, que eu acho importante nós olharmos com relação ao crescimento. Hoje, o minério de ferro
lá ele está caindo. Ele vai mostrar aqui na Bolsa de Dalian, caindo um pouquinho, isso passa a ser negativo para a Vale, né? Sempre que o minério de ferro cai lá na China, ele passa a ser negativo para a Vale, e os estoques, deixa eu trazer esta tela aqui, os estoques na China, eles estão crescendo e há uma demanda um pouquinho mais fraca. Isso tem pressionado as cotações do minério de ferro e, consequentemente, vai afetar as cotações da Vale aqui no Brasil. Então, é algo que eu acho que deve ser realmente acompanhado para que não fique aquela alta, e nós achamos que a China já está retomando, porque a China ela só retoma se o Ocidente retomar, porque são os grandes compradores de produtos chineses. A plataforma é pesada, demorando um pouquinho para abrir. Mas os estoques, eles estão em 136 milhões e meio. Então, a gente vê que os estoques estão subindo. A linha laranja é as cotações da Bolsa de Dalian. Então, nós vemos que os estoques, eles estão voltando a subir. Então, eles estão em 136 milhões de toneladas, foi o último relatório de ontem. A mínima dele foi no meio do ano passado, mas você veja que ele tem essa parte que ele sobe, isso aqui é sazonal. Começo de fevereiro, normalmente, é alta nos estoques norte-americanos, nos estoques chineses, lá nos portos. Mas quando eu olho o fluxo, será que é esse o fluxo que eu quero mostrar? Não, Freight Port Analysis. A gente vê que houve uma redução realmente nos embarques, é esse mesmo, uma redução dos embarques em janeiro. Então, os estoques que chegaram lá na China foram de embarques de dezembro, e janeiro ele já voltou a cair, e quando nós olhamos aqui, ele está no mesmo nível do comecinho do ano passado. Agora, fevereiro, ele já começou a ter o embarque. E esse daqui são as tarifas de fretes, que é um indicador muito importante que eu gosto de seguir. Então, eu olharia com mais atenção a essa retomada chinesa, porque se eu tenho um fluxo diminuindo, eu tenho tarifas de fretes diminuindo, você vê que a origem de Tubarão para Qingdao aqui já está em 15 dólares, 13 dólares por tonelada. É realmente muito baixo. Para a Europa, 6 dólares o frete. Então, eu tomaria cuidado com isso. Por outro lado, eu tenho o petróleo subindo 1,93% hoje. É uma boa notícia com relação a cenário econômico, porque o mercado vê, ou pelo menos percebe, que o petróleo está subindo hoje porque há uma expectativa de retomada na demanda chinesa. Então, ontem ele já subiu bastante, hoje ele já subiu também. A princípio, parece que ele testou esse fundo aqui realmente na faixa de 70 e alguma coisinha, 72, e voltou a subir. E hoje estendendo essa alta. Mas vocês sabem que eu sempre comento aqui que olhar só o derivativo, nós não temos uma visão muito real do mercado, porque no mercado físico, o preço da commodity não é o preço do derivativo, é o preço do derivativo mais um prêmio de exportação. E ontem nós tivemos o anúncio que a Arábia Saudita vai aumentar os preços do petróleo para a Ásia. Lembro que na semana passada eu mostrei para vocês uma notícia de que a Arábia Saudita havia reduzido esses preços. Pois bem, eles voltaram a anunciar uma semana depois um aumento de preços. Então nós pegamos o Arabe Extra Light, que é o mais leve que tem, o mais consumido lá. Ele vai sair de 1,80 para 2 dólares acima da referência. Subiu 20 centavos. Então, agora a Arábia Saudita também já começa, a princípio, ver espaço para um aumento nos preços do petróleo. E um dado muito importante, que é o que pode acabar mudando um pouco a dinâmica, é esta daqui, ó, que o Igor Sechin, que é o CEO da Rosneft, ele é considerado o Cesar do petróleo. Ontem ele fez uma declaração de que a Europa não define mais os preços do petróleo russo. Ou seja, ele sai do preço de referência do Brent, que é o petróleo negociado no oil field Brent, lá em cima, perto da Escócia. Ele até esse campo de petróleo chamado Brent, que é operado pela Shell, ele pertence para a Escócia, a sua região, e há uma plataforma, uma praça de negociação chamada Forties lá. E essa praça é que determinava os preços na Europa.
Então, o Brent tinha uma oscilação de prêmio, de diferencial, baseado nessa cotação. E o Sechin aqui disse que não vai ser mais assim. Agora, eles irão determinar os diferenciais dele com base no mercado asiático. Então, a partir de agora, perde-se a referência do petróleo via Europa e passa a ter a referência via petróleo na Ásia. Até as operações, vocês lembram que eu comentava com vocês também que veio um embargo russo para compra de derivados de petróleo, que começou a valer no domingo. Eu quero ver se eu acho a matéria aqui. Só que a compra de petróleo russo, a venda de petróleo russo para a Europa nesse período foi ridícula, foi menos de 300 mil toneladas, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma para a Rússia essa proibição, porque ela está destinando esse petróleo para a Ásia e os derivados também. E aqui, lembra que eu comentava com vocês também que haveria um aumento, um incremento nas exportações de países que não são produtores, mas que são sedes de trading houses que fazem a operação, e eles fazem a operação chamada STS, os ship-to-ship, eles transferem o petróleo de uma embarcação maior, de um VLCC, que transporta 2 milhões de barris de petróleo em cada viagem, para navios menores e fazem a venda desses navios menores. Pois bem, ontem saiu um dado aqui que os embarques de STS, os carregamentos de STS lá no porto de Kalamata, na Grécia, que tem como destino o óleo russo e o VGO é um gasóleo a vácuo, aumentou para 8,2 milhões de toneladas, ante 1,4 milhões no ano anterior. Então, toda aquela dinâmica que nós antecipamos aqui do mercado de petróleo, mostrando as causas que estavam acontecendo, os efeitos que estavam acontecendo, começam a ser expressos nas notícias. Então, está aqui que o STS realmente aumentou quase 7 vezes devido ao embargo às exportações de petróleo russo e às exportações de derivados russos. E essa é a dinâmica de mercado. O embargo europeu não tirou a oferta russa global, tirou a oferta russa da Europa. E essa oferta foi destinada para países que não estão apoiando o embargo, China e Índia principalmente. Para você ter uma ideia, a Índia aumentou em 70% a compra de petróleo russo. E hoje esse 70% da venda do petróleo russo vai para a Índia, que refina e vende diesel para os Estados Unidos. Essa é a dinâmica do mercado que está acontecendo hoje, mas uma expectativa de reabertura da economia chinesa tem puxado as cotações lá na Bolsa. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Olha, por que a colheita atrasada? Por causa do excesso de chuvas. A chuva não deixa a colheitadeira entrar no campo para fazer, ela atola e você não consegue fazer o corte também da soja, da planta de soja, porque ela vai deitar devido à umidade. Então, isso não é um fator que nós escolhemos, é um fator climático. Mas o Brent pode voltar a subir com a China comprando da Rússia? Pode, se outros países comprarem do Brent. Aí pode sim. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Passei um pouquinho do horário. Bom dia. O preço do açúcar que mantém nesses níveis, eu acho que tem uma chance boa, sim. Quem que perguntou? Marcelo. Acho que é uma chance boa, sim. Então, obrigado a todos. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Vocês ficam agora com o pré-market. Tchau. PMC News. Informação que gera valor.